quero abrir a palavra de Deus aqui em Marcos, capítulo de número 5. E eu quero ler a partir do 25, onde fala de uma mulher que sofria muito. E depois de 12 anos de sofrimento, o Senhor lhe deu saúde, lhe deu vitória. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, pelo contrário, indo a pior, ouvindo ela falar de Jesus, veio por trás dele, dentre a multidão, tocou-lhe nas vestimentas, porque ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue, e sentindo no seu corpo estar curada daquele mal. E logo, conhecendo Jesus, que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Há quantos anos, há quanto tempo você está padecendo? A outra pergunta é: do que você está padecendo? A outra pergunta é: o que é que o teu sofrimento tem acarretado para a tua vida? Essas perguntas poderiam ser feitas também para esta mulher. Há quanto tempo ela sofria? 12 anos. 12 anos. O que essa doença, do que ela sofria? Primeiramente, ela sofria de uma hemorragia. Ela sangrava. Essa moça, ela tinha cerca de 24, 25 anos. Ela vinha há 12 anos sofrendo de uma doença. Ela não conseguia sair do seu ciclo menstrual. Ela sangrava o tempo todo. Mas o que era que isso? Qual era o transtorno que isso trazia para essa jovem? Ela tinha que ser excluída da sociedade. Ela não apenas sofria com a dor da doença, mas também sofria com a dor da rejeição. Porque naquela época, quando uma mulher entrava neste período de 7 dias, 6 dias lá, dependendo de uma para outra, na hora que ela entrava neste período, todos os meses, ela era colocada num lugar onde ninguém podia chegar perto, porque era tida aquela mulher como imunda. E quem tocasse nela, nem que fosse na sua mão, seria amaldiçoado. Até mesmo seus pais, até mesmo seus irmãos. Ela não podia receber um abraço de ninguém, mas depois de 7 dias voltava. Mas essa moça foi levada para esse local com 12 anos. E há 12 anos o seu ciclo menstrual não se acabava.
Não era mais algo natural, era uma doença maligna que estava nela. Às vezes, preste atenção, o problema não é exatamente o problema que você está passando. O problema, muitas vezes maior, não é o seu desemprego em si, e nem essa enfermidade em si. O problema maior é o que essa enfermidade traz de consequência. Você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai entender o que estou dizendo. Recentemente me disseram que uma mulher muito conhecida teve um problema numa perna e ela padeceu foi a vários médicos e os médicos disseram que ela tinha que escolher viver com aquela dor e antecipar seus dias de vida ou amputar a perna e alongar os seus dias de vida. Diz que essa mulher entrou em desespero, claro, dentro do hospital e não aceitou amputar a perna. E veio para casa. E depois ela falou com algumas pessoas que o que mais lhe preocupava eram as limitações que ela iria ter a partir daquele dia. Como que ela iria para a igreja? Como que ela iria dar conta dos serviços domésticos, serviços de sua casa? Então você percebe que o fato de faltar uma perna trazia outros problemas. Um problema traz outro problema. É por isso que ninguém gosta de problema. Porque problema traz mais problemas. Enquanto mais problema você tem, mais problemas se geram através de um problema só. Sem contar na rejeição que se sofre, e já contando até quando nós vemos alguém com alguns problemas. A velhice em si não é exatamente o problema. Problema é não envelhecer. Envelhecer é uma bênção. Então não é um problema em si, mas passa a ser por causa da rejeição que se sofre. Por causa da humilhação que se tem. Então, essa mulher aqui, ela sofria de uma hemorragia e era isolada de todas as pessoas. Quem sabe você está passando um problema. E quem sabe seu problema tem se prolongado. O problema também que essa mulher enfrentava era a duração de seu padecimento, de sua lamúria. Porque existem problemas que demoram a se resolver. Mas essa jovem mulher, ela tinha uma característica. Ela não parava de lutar. Você percebe que ela parece ter bastante dinheiro, apesar de ser uma adolescente. Ela gastou muito dinheiro na mão dos médicos. Certamente, os seus pais lhe davam esta condição, mas não podiam levá-la para casa. Imagina agora o sofrimento desses pais. Então, esta mulher, ela era, apesar de muito jovem, muito lutadora, porque onde disseram a ela que tinha uma solução, ela foi. Ela gastou o que tinha com seus médicos. Mas muitas vezes a busca para resolver um problema parece ser a busca para piorar o problema. Você já percebeu que é assim muitas vezes? Vou repetir para você. Às vezes, a luta para resolver um problema parece uma luta para piorar o problema. Essa mulher, aconteceu isso com ela. Enquanto mais ela procurava a solução do problema, mais piorava o problema. Estou falando para alguém nesta hora que me acompanha, que está padecendo essa mesma situação. Você está procurando resolver um problema
mas parece que você está procurando a piora do problema. E você sabe que não está buscando a piora do problema, você está buscando a melhora do problema. Mas os resultados não têm sido favoráveis a você. Às vezes é alguém que você tenta um relacionamento, enquanto mais você tenta, pior fica, né? Às vezes é um casamento que você tenta melhorar, e enquanto mais você tenta melhorar, mais pior fica. Às vezes é um emprego que você procura arrumar e zelar por ele, mas enquanto mais você tenta, mais pior o emprego fica. Às vezes é uma empresa que você está querendo zelar, querendo abrir, mas enquanto mais você tenta essa empresa, enquanto mais você tenta melhorar esse comércio, esse negócio, parece que as coisas pioram. Então, enfim, você às vezes pensa, meu Deus, eu estou procurando melhorar tanta coisa, e parece que estão piorando, parece que eu estou procurando é o pior. Não é só com você não, meu filho. Não é só com você. Acontece isso. Quantas vezes na minha vida eu tentei resolver um problema e eu piorei o problema. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo que Deus está falando com muita gente. Você acredita nisso, irmão? Quantas vezes eu tentei resolver um problema, resolver uma situação, mas eu aparentemente estava piorando a situação. E o culpado nem sempre é a gente. Às vezes a gente piora uma situação por culpa da gente, mas às vezes a própria vida, o próprio curso da natureza faz com que seja assim. Essa mulher diz aqui, ó, ela havia padecido muito nas mãos dos médicos, versículo 26, e nada disso lhe aproveitava, antes indo a pior. Quer dizer, que enquanto mais ela procurava o médico, enquanto mais o médico se esforçava para ajudar, parece que o médico estava passando o remédio contrário. Claro que não era isso. Parece que os médicos estavam dando soluções fajutas. E não era nada disso. Os médicos estavam procurando dar o melhor remédio. Mas dava remédio para uma coisa e piorava outra coisa. E essa mulher cada dia sangrando mais. Esta mulher estava anêmica. Ela perdia sangue o tempo todo. Ela não tinha mais como perder sangue. Ela estava fraca. Ela não conseguia mais andar direito. Apesar de muito jovem, mas ela estava muito fraca, porque estava perdendo muito sangue há muito tempo. Quem sabe eu estou falando para alguém que diz, estou fraco, não consigo mais andar. Não consigo mais me reerguer. Os teólogos, os exegetas bíblicos dizem que essa mulher não pesava 40 quilos mais. Alguns acreditam que ela pesava 32, 33 quilos. Pela história, pelos estudos. Então essa mulher não tinha mais o que fazer. Até que ela não teve mais médico para procurar. Só que um dia, essa lutadora soube que ia passar um médico diferente perto ali de onde ela estava isolada. Aleluia. Aleluia. Candarábias na façúria. De candalábias na flas. Alguém chegou para ela e disse, olhe, versículo 27, ouvindo falar de Jesus, alguém chegou e disse a ela, olha, diz que ela ouviu falar de Jesus, alguém chegou para ela e disse, olha, sabe aquele judeu, aquele galileu que cura todo mundo, soluciona o problema do povo? Dizem que ele vai passar nessa estrada aí hoje. Ele vai passar aí hoje. Naquela hora, essa moça corajosa, anêmica, fraca, mas corajosa, ela disse assim, versículo 28, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei.
eu vou tocar. Sim, eu vou lutar. E se eu conseguir tocar lá, eu serei curada. Mas, irmãos, como tocar em Jesus se tem uma multidão na frente? Como tocar em Jesus se ela estava fraca para andar até onde Jesus estava? Como tocar em Jesus se ela não podia tocar em ninguém daquele jeito? Porque se tocasse em alguém imunda, sangrando, ela poderia ser apedrejada. Lecanto e manaflas. Às vezes a vida é assim. Quem sabe você está enfrentando uma luta desse jeito. Não tem saída. Tudo que você pensar em fazer tem uma barreira. Ela disse, se eu tocar nele, eu ficarei curada. Mas ela usou bem a expressão, se eu tocar. Por quê? Porque havia tanto impedimento para ela fazer isso. Ela não tinha dúvida que se tocasse seria curada. Ela só tinha dúvida se podia tocar. Vou repetir. Ela não tinha dúvida que se tocasse seria curada. Ela tinha dúvida se podia tocar, se chegava lá. Talvez alguém diga, faltou fé nessa mulher. Não, não faltou fé. Ela tinha fé. Ela tinha fé em Jesus, ela só não tinha mais fé nela. Ei, managás. Mas eu quero dizer uma coisa. Que é bom acreditar em si. Mas se faltar fé em você, não deixe faltar a fé em Deus. Essa mulher não tinha mais fé em si, porque ela sabia as limitações que tinha. Ela disse, eu não tenho condição de tocar nele. É si mesmo. É se eu conseguir chegar lá mesmo. Eu sou sincera. É se eu conseguir chegar lá. Não sei se eu consigo chegar. Agora uma coisa eu sei, se eu chegar lá e tocar nele, ele me cura. Tem horas, irmãos, que a realidade tem que ser dita. Tem hora que a realidade, querendo ou não, a gente tem que assumir. Tem horas que a gente tem que dizer, ou não dá para mim, ou talvez não dê. A verdade é essa. Essa mulher perdeu a fé em suas forças. Tem horas que acontece com qualquer servo de Deus. As limitações nossas são grandes. Ela disse, eu não sei se dá para eu tocar nele. Agora, se eu tocar no homem, não precisa eu tocar nele, só precisa eu tocar nos vestidos dele. Quer dizer que a fé que ela tinha, né? A fé que ela tinha em Jesus não estava abalada. O que estava abalada era a fé das forças dela. Estava bom ainda. Então, lembre-se, porque ela disse sim? Porque ela duvidou de si? Porque ela tinha 3 barreiras na frente dela. Primeiro, ela tinha as limitações físicas. Ela estava anêmica, fraca. Ela desce até 10, ela não conseguia dar 10 passos, ela caía. Porque estava fraca. 5 passos caía. De 2 em 2 metros ela caía. Então, para ela chegar até onde Jesus estava, ela tinha que cair várias vezes para chegar lá. Você está entendendo? Então, ela diz, com uma fraqueza dessa, ainda que eu me esforço, quando eu chegar lá, ele está lá na frente. Recandarás. Com uma fraqueza que eu estou, quando eu chegar lá, ele está lá na frente. É essa a situação. Há outro problema, tem uma multidão na frente. Ainda que eu consiga andar e chegar lá, tem uma multidão na minha frente.
E depois, se eu tocar nele e descobrirem que eu toquei, eu vou ser apedrejada porque eu estou imunda, não posso tocar em ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, escuta o que eu vou te dizer aqui agora. Você nunca vai esquecer disso aqui. Às vezes, o problema vira uma solução. Levante a mão comigo aqui, diga aqui. Às vezes, um problema se torna numa solução. Recebe essa palavra. Segura essa palavra aí. Segura esta palavra. Quando Jesus estava se aproximando, escuta para você ver. Diz a palavra de Deus que a multidão comprimiu Jesus. A multidão apertava Jesus. À medida que apertava Jesus, essa multidão, Jesus diminuía os passos. Você pegou? Eu profetizo nesta hora que muitas dificuldades que estão na tua vida vão se tornar soluções. Você pegou? À medida que Jesus se aproximava de perto da casa daquela mulher, daquele arraial das imundas, à medida que Jesus ia se aproximando, a multidão ia apertando Jesus e ele ia diminuindo os passos. E por causa que Jesus diminuía os passos, aquela pobre mulher, mesmo caindo na sua fraqueza, conseguiu tocar em Jesus. E na hora que ela tocou, o que ela profetizou para ela mesma aconteceu. Ela foi curada, porque ela cria que se tocasse nos vestidos de Jesus, seria curada. Qual é a palavra que eu finalizo dizendo para você? Não deixe sua fé em Jesus esmorecer. Depois, o que é que eu tenho mais para te dizer? Muitos problemas que você enfrenta podem se tornar em soluções para a sua vida. Portanto, segura hoje nas mãos de Jesus. E mesmo enfrentando lutas, ainda acredite que há uma solução. Se você conseguir chegar na igreja, se você conseguir chegar no monte, se você conseguir, meu Deus, fazer alguma coisa, talvez você tenha um uma dúvida em relação à sua força. E Deus pode te segurar nessa dúvida, mas você segura a força em Deus, a fé no Senhor. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Quem sabe, muitos que me acompanham nesta noite, quem sabe vai me acompanhar num outro horário durante o dia, mas quem sabe você que me acompanha hoje à noite, meu Deus, está enfrentando uma situação parecida e nesse momento até chora, porque você, diante de sua vida, você só vê os problemas e não é invenção de sua cabeça. Não é coisa que você está inventando, é coisa que você está enfrentando mesmo. Problemas insolúveis e você já procurou de tudo. Já andou fazendo várias atividades para ver se resolve. Já pediu perdão, já foi à casa, já tentou um diálogo, já
Meu Deus, já fez de tudo que você tentou fazer. Já foi ao médico, já fez tudo que você pôde fazer, melhor falando. Já foi ao médico, já foi ao pastor, já foi ao bispo, já foi ao psicólogo, psiquiatra. Já bateu na porta do empresário para ver se ele lhe emprega, já foi à casa do prefeito, do deputado, já ligou para fulano, para Beltrano, já se valeu de seu pai, de sua mãe, mas eles limitados, tais quais você não puderam fazer muita coisa. E às vezes são pessoas, na maioria das vezes, você procura pessoas de boas intenções e elas não podem fazer nada, porque às vezes elas mesmas estão passando problemas superiores aos seus. Então você vai naquele dilema descrito por Nelson Ned naquela música. Vai um fraco procurar outro fraco, um carente procurar outro carente, um enfermo procurar outro enfermo, uma pessoa com dificuldade procurar alguém que está com uma dificuldade maior. Mas eu lhe digo nesta hora, abra seus olhos. Eu profetizo problemas se tornarem soluções. Assim como aquela multidão apertou Jesus e ele diminuiu os passos, Jesus, nesta noite, vai diminuir os passos para você também. Aleluia. Jesus vai diminuir os passos para você. Jesus vai diminuir os passos para você tocar nele, para dar tempo você chegar lá. Ele é Deus e pode fazer isso. Eu quero terminar essa palavra fazendo uma profissão de fé com você. Se você acredita que essa palavra que eu li se cumpre, se ela tocou ao seu coração, eu quero que você erga sua mão aqui com a minha e fala bem forte. Digam comigo: eu creio nesta palavra. Coloca a sua mão mais próxima da minha e diga assim: que venha na minha mão o poder de Deus, a graça de Deus na minha mão. Que venha o poder da cura, o poder do toque no Senhor Jesus. Diga: que venha em minha mão a mesma atitude, o mesmo poder que veio sobre aquela mulher. Agora venha com a sua mão, coloque em cima da enfermidade que estiver sobre sua vida. Onde estiver a enfermidade. Se for na garganta, coloque na garganta. Se for no pulmão. E coloque agora a mão em cima da enfermidade e olhe para mim, que eu vou abençoar a sua vida. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu mando embora agora toda enfermidade de sua vida, todo problema, toda dificuldade, tudo que o diabo, que a vida enfrentou, lançou na sua vida, no seu corpo, na sua mente. Eu digo agora, vai embora agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que desapareça toda obra do inferno agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus haja na tua casa, na sua vida, nesta hora. Eu profetizo a grandeza de Deus na tua casa, que sai agora todo espírito maligno, toda obra das trevas, toda tristeza, toda enfermidade, que saia e vai embora, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, saia todo mal. Aleluia, glorifique a Deus onde você estiver, glorifique a Deus onde você estiver. Diga: eu recebo. Profetiza: eu recebo. Profetiza: eu recebo, eu recebo. Aleluia. Eu quero agora que você faça um teste. Você que não podia mais respirar, tenta respirar aí agora. Procure agora a dor. Procure agora a dor nos dedos. Você não podia fazer isso nas mãos, não podia fazer isso nos braços, não podia fazer assim que doía, não podia se mexer, não podia levantar a perna que doía, não é verdade? Vai fazendo aí agora, vai observando agora o que aconteceu no teu corpo. Vai fazendo agora, vai esperando agora, vai vendo agora. Você não podia respirar, não podia mais movimentar com os braços, não podia fazer isso. Tenta agora fazer para você ver o que aconteceu com você. E o que aconteceu, escreve aí agora nos comentários para o povo ver.
Aconteceu isso comigo, eu estava com uma dor, foi embora, estava com angústia, foi embora. Estava com um incômodo, foi embora, não podia dobrar o joelho, estou dobrando agora, não podia levantar as mãos, estou levantando agora. Testemunha aí, porque é bom falar das grandezas de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aguardando seu comentário aí, viu? Essa é a palavra de Deus para esta noite.